Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele deu a mim de pregar a sua palavra. E quero desde já agradecer ao Senhor pelas grandes bênçãos recebidas, pelas dádivas recebidas em nossas vidas, porque nós sabemos que tudo vem de Deus, que tudo que nós temos vem de Deus, que tudo que nós somos vem de Deus. Então, a nossa suficiência só vem do Senhor. Então, meus irmãos, quero agradecer ao Senhor por isso e quero agradecer também a cada um de vocês. Seja desde já muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? E nós iremos aqui falar da palavra do Senhor. Então, se você está com a sua Bíblia em mãos, aí nos acompanhando, abra comigo no livro de Jó, capítulo número 17, tá? Jó 17. Eu estou com a minha Bíblia aqui. E nós vamos já falar da palavra do Senhor. Diz assim, Jó 17, versículo de número 1. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Amém, meus irmãos? Então vamos ler de novo. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Então, irmãos, isso é uma declaração de um homem que sabe o que é sofrer. É uma declaração de um homem que sabe o que é padecer. É uma declaração de um homem que foi provado em todas as áreas da sua vida. Que foi testado em todas as áreas da sua vida. Um homem que foi totalmente acrisolado por Deus, né? E um homem que perdeu tudo que tinha, o dinheiro que possuía, os bens que possuía, perdeu os seus filhos, perdeu a sua dignidade, perdeu a sua saúde, e tudo o que Jó tinha de mais precioso na vida dele era o nosso Senhor, era o nosso Deus. Então, meus irmãos, o texto que nós lemos fala um pouco da calamidade que Jó sofreu, fala do que Jó esperava dessa vida, do que Jó via nessa vida. Então, nós lemos aqui no versículo número 1 de 17 de Jó, diz assim: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. No capítulo número 17 de Jó, amados, o título da minha Bíblia diz assim: Jó nada mais espera desta vida. Jó nada mais espera dessa vida. Então, irmãos, como todos nós já conhecemos a história de Jó, todos nós já somos sabedores do que esse homem sofreu, do que esse homem passou, de tudo aquilo que ele enfrentou, as dificuldades, as tribulações, a doença, né? A ignomínia, a vergonha, a dor, a aflição. Então, irmãos, quando Jó ele olhava para a situação a qual ele vivia, a qual ele estava passando, ele não enxergava, ele não poderia ver outra coisa na sua frente a não ser a morte, a não ser a sepultura. Quando Jó estava nessa situação aqui, a qual nós acabamos de descrever no capítulo 17, do versículo de número 1, que Jó, o espírito dele, como diz, o meu espírito se vai consumindo. Quando Jó olha para dentro de si e vê que a vida, dia após dia, vai se consumindo na vida dele, força, dia após dia, ele está perdendo, o vigor também está perdendo. Então, quando Jó olha para a sua situação e olha para a sua vida e vê o que ele está passando, tudo que Jó consegue enxergar, meus irmãos, é só a morte, é só a sepultura. Por quê? Porque nós somos assim. Nós, seres humanos, nós somos acostumados a enxergar apenas aquilo que está em nossa frente. Já te dou um exemplo. Se nós estamos desempregados, estamos com o emprego quase engatinhado, quase garantido,
Então é mais fácil nós crermos que o Senhor há de nos abençoar. Mas quando as coisas não vão conforme você tem planejado, você tem projetado, ou quando você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, então nós somos acostumados a enxergar a vida como Jó enxergou aqui no capítulo número 17. Ele olhou para a sua dor, ele olhou para a sua aflição e não viu outra solução, não viu outra coisa a não ser a sepultura. Então, irmãos, nós estamos agora vivendo há poucos dias do final do ano de 2020 e muitos nesse momento é o que têm enxergado ao seu redor, é o que têm visto ao seu redor. O que eles têm visto? Apenas a aflição, apenas a angústia, apenas as tribulações. Muitos também têm contemplado a sepultura, porque ao ver a sua situação dia após dia piorando, ao ver a sua dor dia após dia aumentando, eles não vê outra coisa, outra solução, a não ser a morte, a não ser a sepultura. Então, essa era a situação de Jó. Quem sabe também essa não é a tua situação? Quem sabe também essa não é a minha situação? Quando você olha ao teu redor, quando você olha ao redor de você, ao redor da sua vida, o que você consegue enxergar? O que você consegue ver quando você para agora e olha ao redor da tua vida e vê tudo o que tem acontecido, né? Esse vírus que se alastrou pelo mundo todo, pessoas e mais pessoas morrendo, famílias e mais famílias enlutadas, chorando pelos seus entes queridos. E quando você olha ao redor e vê a sua situação, o desemprego, vê a situação de calamidade, como é que você também enxerga ao seu redor a sua situação? Jó, irmãos, aqui, é por isso que eu fiz questão de ler Jó 17:1. O próprio Jó, ao olhar para a sua vida, ao olhar para a sua situação, ele disse: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Isso aqui é a declaração de um homem que já não tinha mais esperança. Isso aqui é a declaração de um homem que já estava totalmente rendido ao seu problema, ao seu fracasso, à sua dor. Quem sabe não é essa a tua situação? Quem sabe não é assim com você? Você olha ao redor e vê as coisas difíceis e vê pode ser uma doença a cada dia te consumindo, a cada dia te tirando as tuas forças, a cada dia roubando a tua paz, e você também olha para si e não vê outra coisa a não ser a sepultura, a não ser a morte, a não ser o fim da tua vida. Então, meus irmãos, essa era a situação de Jó. Essa era a situação de Jó no capítulo número 17. Ele olhava para a sua calamidade, ele olhava para a sua aflição, ele olhava para a sua dor, e tudo que ele conseguia enxergar era o seu espírito se consumindo dia após dia, a sua alma se abatendo dia após dia, e ele não via outra solução na vida dele a não ser a morte. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Ao olhar para a tua vida, ao olhar para a circunstância, ao olhar para os dias que ainda virão, o ano novo que está próximo de vir, o que você consegue enxergar? O que você consegue ver? Jó, quando ele enxergava para o seu futuro, quando ele olhava para os dias que estavam para vir, ele não via outra coisa a não ser a morte, a não ser a sepultura. E você, meu irmão? E você, minha irmã? O que você tem visto desses poucos dias que nos resta do ano de 2020? O que você vê, consegue enxergar nos dias que virão? Jó via a morte. E você? Talvez você deva estar preocupada com o desemprego, com a falta de dinheiro. Talvez você deve estar preocupada, porque agora, no mês de dezembro, foi o último mês do auxílio emergencial que o governo pagou para todos aqueles que estavam recebendo.
E talvez agora em janeiro você não vai mais ter mais, era a única renda que você tinha, era a única renda que poderia te ajudar. Talvez essa seja a tua situação. Talvez você olha para a enfermidade que te acometeu e você vê que dia após dia você não melhora, você piora. E o teu espírito está como o espírito de Jó. O meu espírito vai consumindo, os meus dias se vão apagando. E só tenho perante mim a sepultura. Talvez seja essa a tua situação. Mas uma coisa nós temos que entender, irmãos. E uma coisa Jó também entendia. Que nós não estamos sós. Que nós não estamos abandonados. Que nós temos um Deus todo-poderoso que cuida da nossa vida, que guarda a nossa alma. E que se for da vontade dele que nós venhamos viver, então viveremos. Mas viveremos para a glória de Deus. E se nós morremos, também morremos para a glória de Deus. Isso é bíblico. Então, meus irmãos, em toda e qualquer circunstância da minha e da tua vida, nós somos mais que vencedores. E se você olha agora para a tua situação, se você olha agora ao redor da sua vida e você só consegue enxergar as coisas maus, coisas ruins, como Jó enxergava apenas a sua morte, apenas a sepultura à frente dele, você precisa saber de uma coisa que Jó também entendia e compreendia. Eu quero que você abra comigo em Gênesis, tá? Gênesis, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis 18, 14, tá? Gênesis 18, 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus vai até Abraão e promete um filho a Abraão. Mas só que Abraão já era um homem velho, você sabe, conhece a história. E Sara também, sua mulher, já era velha. E para acabar de completar, também era estéril. Então, irmãos, algo impossível tinha que acontecer ali. Porque quando Deus faz a promessa, Ele faz a promessa para alguém que, aos nossos olhos, não tinha condições nenhuma de gerar aquela promessa, porque Abraão já era velho e Sara muito mais. E também Sara era uma mulher estéril. Então, algo impossível tinha que acontecer para que o milagre fosse concretizado na vida de Abraão e de Sara. Então, o que nós precisamos entender é o que a palavra diz aqui, em Gênesis 18, 14. Olha o que o Senhor diz para mim e para você hoje nesse dia. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Eu quero ler só até aí. É uma pergunta que Deus faz a mim e a você. É uma pergunta que Deus faz para nós que estamos enxergando apenas as coisas ruins ao nosso redor. E a pergunta que Deus faz é: acaso a coisa é demasiadamente difícil para o Senhor? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Não há, irmãos. É uma pergunta que todos nós podemos responder a uma só voz. Não existe impossível para Deus. O impossível para mim e para você é possível para Deus. Ou seja, tudo é possível em Deus. E tudo é possível para aquele que crê em Deus, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, eu e você precisamos entender o que Jó também entendia. Ele estava numa situação difícil. Ele estava à beira da morte. E, ao fazer uma análise da sua vida, o que ele via pela frente era a sepultura. Talvez essa seja a minha situação e essa seja a tua situação. Você olha ao redor e só vê coisas ruins, e só vê que não vai dar certo, só vê que o desemprego vai aumentar cada vez mais e que você não terá a provisão diária, o alimento diário, a roupa para se vestir, a comida para comer. Mas nós precisamos entender uma coisa, que para o Senhor não há nada demasiadamente difícil. Como nós lemos aqui em Gênesis 18, 14, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? É uma pergunta que o Senhor nos faz. E essa pergunta cabe a cada um de nós responder. E a certeza que eu tenho é que não há nada difícil para Deus. E essa mesma certeza também você tem. Então, se você tem essa mesma certeza, é bom que você se acalme, é bom que você aguarde
é bom que você espere e confie no Senhor. Por quê? Porque quando a situação está ruim, quando tudo em nossa volta está fechado, quando as portas estão trancadas e não há saída na nossa vida, Deus é a saída. O que é impossível para nós, para Deus é possível. Então, irmãos, quando Jó olhou para a sua situação, todo o seu corpo todo coberto de tumores purulentos, quando Jó olha para a sua situação, a sua boca, diz a palavra do Senhor, que a boca de Jó era repugnante à sua mulher. A sua mulher não conseguia suportar o fedor da boca de Jó. Então aquele homem estava numa situação, amados, abaixo do fundo do poço. Pior de que muitas pessoas que agora estão tendo a oportunidade de assistir essa pregação. A certeza no meu coração é que Jó estava pior do que eu, do que todos nós que estamos aqui. E quando Jó fez análise da sua vida, ele viu que não restava outra coisa para ele, a não ser a sepultura. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus da provisão. Eu quero que você abra agora comigo a sua Bíblia em Salmos. Pode fechar aí Gênesis. Abra a sua Bíblia comigo em Salmos 104, tá? E vamos aqui parar para analisar e ver aqui a grandeza do Senhor e ver quão misericordioso é o Senhor. Abre aí a sua Bíblia em Salmos 104, tá? Versículo de número 27. Olha o que diz, Salmo 104, versículo de número 27. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Irmãos, é lógico que o salmista aqui estava falando do poder de Deus e da provisão de Deus. É lógico que quando o salmista fala que todos esperam de ti, ele está dizendo toda a criação, todo ser que há na face da terra, homens, animais, peixes, tudo que existe que precisa de provisão, de alimentação, quem dá para eles é Deus. Então nós precisamos entender isso aqui, nós precisamos aprender isso aqui, nós precisamos aplicar a palavra de Deus no nosso coração. Então não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que estou ensinando, não sou eu que estou mostrando, é a palavra de Deus. Salmo 104, versículo número 27 diz: todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Em outras palavras, a alimentação que você teve hoje e eu tive hoje, foi Deus que nos deu. Opa, louvado seja o nome do Senhor por isso. Não, mas eu quero ir mais além. Eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 35 anos. E eu preciso saber, e você também precisa saber, que eu, 35 anos da minha vida, tenho sido alimentado todos os dias por Deus, pelo meu Criador, pelo nosso Criador. Então, aqui está a chave de todas as coisas. Eu quero que você entenda e compreenda. Nós precisamos trabalhar sim. Nós precisamos do trabalho sim. Muitos do que agora estão ouvindo essa pregação estão sem trabalhar. Pararam, tiveram que fechar os seus negócios. Não têm condições nenhuma de trabalhar. As circunstâncias da vida foram tamanhas que eles estão impossibilitados de trabalhar. E por não trabalhar, pensam que não terão a provisão diária para comprar o que você precisa para se alimentar e para viver. Isso é normal, irmãos. Mas uma coisa nós precisamos entender. A palavra de Deus diz: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Então, nós precisamos entender o seguinte. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Às vezes, você pode estar até sem dinheiro. Às vezes, você pode estar até sem emprego. E às vezes, você pode olhar os dias que virão e se pergunta: como será? Como vai ser? Como eu irei sobreviver? Porque eu não tenho emprego. Eu não tenho de onde gerar renda. O auxílio emergencial acabou.
Epa, é aqui que eu quero que você preste atenção e entenda o que eu quero te dizer, o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar, vai nos ensinar. A palavra que nós acabamos de ler aqui em Salmos 104, versículo de número 27 diz: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Então, entenda uma coisa, você não precisa de trabalho para ter o que comer. Você não precisa ganhar bem para ter o que comer. Você não precisa ter algo garantido para ter o que comer. Você só precisa de Deus, do Criador. É Ele. Então, não te preocupa se você não tem trabalho, se você perdeu o teu trabalho, se você perdeu a tua fonte de renda, se você perdeu os lucros que você tinha antes. Isso não importa para nós. Isso não importa para você agora. O que importa para mim, o que importa para você é não perdermos aquele que provê na minha e na tua vida, que é Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, está entendendo, meus irmãos? Estão entendendo, irmãos? Então, essa era a situação de Jó. Jó via a sua situação, ele não via outra coisa na frente dele. O que Jó via? Apenas a morte. Apenas a sepultura. E você? O que você vê agora? O que você vê na sua frente? O que você vê ao seu redor? Você pode dizer: pastor, o desemprego, pastor, a fome, pastor, a falta de água, de alimentação. É isso que eu quero te dizer. A palavra de Deus está dizendo: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Eles quem? Nós, seres humanos. Todos os seres vivos, todos aqueles que foram criados por Deus, dependem do Senhor para tudo, irmãos. Então deixa eu te falar uma coisa: a tua alimentação não depende do teu emprego, a tua alimentação não depende do teu salário bom, a tua alimentação, a tua provisão depende de Deus. Então, se você perdeu o seu emprego, se você perdeu o seu lucro, se você perdeu aquele salário que tanto te fazia bem, não se preocupe. Você perdeu tudo isso, mas não perdeu Deus. Não perdeu Deus. Então, se você não perdeu Deus, não se preocupe, que Ele dará ao seu tempo. Ele te fartará de bens. É Ele que tem suprido a tua necessidade. E digo mais, muitos do que agora estão tendo a oportunidade de assistir essa pregação, muitos estão há muito tempo sem trabalhar. Muitos estão há muito tempo sem ter a sua fonte de renda que tinha outrora. Mas olha, se você passou algum dia de dificuldade, olha se Deus permitiu que você viesse roubar para comprar alimentação para você e para os seus filhos. Não, irmãos, porque a palavra de Deus se cumpre na minha e na tua vida. Se cumpre a todos. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles os recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Então, a minha provisão, a tua provisão vem do Senhor. Se Ele não permite que as aves dos céus, que não têm celeiro, que não ajuntam, que não guardam ali as suas alimentações, se Ele não permite que elas venham passar fome, necessidade, que dirá eu, que dirá você, que somos muito mais importantes do que as aves dos céus. Então, o que nós temos que fazer? Apenas confiar, acreditar e esperar no Senhor. Amém, meus irmãos? Então, seguindo aqui essa linha de raciocínio, essa era a situação de Jó. Ele, talvez, quando estava sendo escrito o capítulo número 17 de Jó, você pode voltar para Jó lá? Talvez, quando estava sendo escrito o capítulo número 17 de Jó, se alguém dissesse para Jó: não se preocupa não, a tua vida vai mudar, Deus vai restaurar a tua sorte, Deus vai te dar tudo em dobro que você tinha, Deus vai te dar uma família, a tua família renovada, Deus vai te dar tudo aquilo que você perdeu em dobro. Você acha que Jó acreditaria? Não, jamais acreditaria. Porque tudo que ele conseguia enxergar ao redor da sua vida era a sepultura, era a morte, era a aflição, era a dor. Quem sabe também essa não é a tua situação, irmãos. Então, para terminar, eu quero te convidar a abrir Jó 42, tá? 42, 16. Quero terminar aqui a pregação nisso aqui, Jó 42, 16, tá? Abre aí comigo. Então, como eu estava dizendo para vocês, para os irmãos,
como nós estávamos explicando aqui, segundo a palavra do Senhor. Aquela era a situação de Jó. O que ele via era só a sepultura. Nós lemos lá no capítulo número 17, versículo de número 1. Tudo que ele via era apenas a sepultura. Mas olha o que Deus faz na vida daquele que teme a Ele. Olha o que Deus faz na vida daquele que, mesmo perdendo tudo, os seus bens, a sua família, perdendo a sua dignidade, permanece fiel a Deus. Olha o que Deus faz. Lembra que nós lemos lá em Jó 17? Tudo que Jó via, conseguia ver na frente dele era a sepultura. Agora olha como esse livro termina. Jó 42:16. Diz assim: depois disto o quê? Depois da aflição que Jó passou, depois da dor que Jó passou, depois da aflição que Jó passou, depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, irmãos, um homem que no capítulo número 17, tudo que ele via na sua frente era a sepultura. Mas o livro de Jó termina dizendo que depois da aflição de Jó, Jó viu a seus filhos, Jó viveu 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Irmãos, eu quero dizer para você que isso daqui é a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que para Deus não há nada demasiadamente difícil. Para um homem que só conseguia enxergar na frente dele a sepultura, a desolação, a morte, a dor e a aflição, Deus tem poder para restaurar. Deus deu saúde completa a Jó, a ponto dele viver 140 anos e ver seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração, irmãos. E aí, a palavra de Deus termina no 17. Então morreu Jó, velho e fartos de dia. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ah, meus irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é o Deus da provisão. O Deus que nós servimos é o Deus que tem nos dado alimentação todos os dias. Ele que deu saúde a Jó, Ele também pode dar saúde a você. Ele que restaurou a vida de Jó da sepultura, pode restaurar a sua vida também. Ele, a qual Jó, quando enxergava, só poderia enxergar na sua frente a morte, mudou a vida de Jó, deu 140 anos ainda de vida para ele e fez com que Jó visse seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos motivo de sobra para confiar em Deus, para esperar em Deus. Se a tua vida estava parecida com a de Jó, ou igual a Jó, você fique sabendo agora, nesse momento que você está assistindo essa pregação, que nós servimos um Deus, que não há nada demasiadamente difícil para que Ele não possa fazer ou resolver. E assim como Ele mudou a história de Jó, Ele irá mudar a história da tua vida. Que assim como Ele deu saúde para Jó, Ele também dará saúde a você. Que assim como Ele restituiu a Jó tudo que Jó havia perdido, os seus filhos, os seus bens, a sua dignidade, Deus devolveu tudo a Jó, mas devolveu em dobro, porque é assim que Deus faz. Ele honra aqueles que honram a Ele. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe se você teve percas nesse ano. E não se preocupe se você, ao fazer as contas, você ainda terá perca no ano que se virá. Só se preocupe em saber que Deus está contigo, que Deus está na tua vida e que você é uma serva e um servo do Senhor e que Deus, ao seu tempo, dará a você tudo que você necessitar, tudo que você precisar e tudo aquilo que você perdeu, Deus lhe dará em dobro tudo que o inimigo roubou da tua vida. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que Deus te cubra de graça, de paz, de alegria, dando a você saúde.
e que essa palavra venha estar inteiramente no meu e no teu coração, para que nós venhamos sempre dar glórias a Deus em tudo em nossa vida. Amém, meus irmãos? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.